Como será o fim do mundo? Morte, perseguição, uma nova ordem mundial encabeçada pelo anticristo, hostil à igreja e a tudo que se chama Deus? A ruína da natureza? A ruína da moral, dos costumes, das tradições em um mundo completamente governado por Satanás? Você certamente já escutou algumas ou todas dessas coisas de que falei em igrejas ou mesmo na internet. É muito comum uma escatologia pessimista. Mas e se eu te dissesse que tudo isso está errado e as escrituras sustentam uma noção sobre o fim completamente diferente? Meu nome é Gabriel Enes, esse aqui é meu canal e aqui apresentarei a escatologia verdadeiramente pautada nas escrituras. Fique comigo até o fim desses vídeos e você terá muito a aprender. A escatologia é um tema bastante complexo dentro da teologia e o debate se dá em torno de três grandes visões que foram criadas no contexto americano. Então, amados irmãos, nós precisamos ter cuidado porque muitas vezes nós utilizamos essas categorias para nos referirmos a teólogos da Europa, por exemplo. E na Europa essas categorias não têm a mesma força que tem no contexto da América, na América no geral, tanto os Estados Unidos, Canadá, quanto a América Latina, que são essas três visões tão conhecidas: o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. Por que elas existem e ao que elas dizem respeito? O livro de Millard Erickson, Escatologia, a polêmica em torno do milênio, é bom para compreender essa questão. O Erickson é um pré-milenista, mas creio que ele trabalha com muita seriedade esse tema, e esse é um livro que deve ser lido para quem quer entender melhor esse debate. E como que essas visões se relacionam com a questão do milênio? O amilenismo admite um milênio simbólico. Então não são 1000 anos literais, são 1000 anos simbólicos. Representam um período de tempo longo. Daí o número 1000. O número 1000 expressa a completude, expressa algo longo, algo que se dá de uma maneira ampla. E então, é a mentira o que alguns falam sobre os amilenistas, que eles negam o milênio. O próprio nome amilenismo dá a entender isso, que não tem milênio. Isso é equivocado. O amilenista entende que o milênio é simbólico. E o milênio é estabelecido na medida que Cristo ele ascende aos céus. Portanto, para o amilenista, nós estamos vivendo no milênio. Isso aqui que nós vivemos hoje é o milênio. Por que é o milênio? Porque nós pregamos o evangelho para as nações. Então as nações antes do milênio estavam cativas a Satanás. Hoje, com a ascensão de Cristo, nós temos possibilidade de pregar a essas nações e discipular essas nações. No entanto, o fim, conforme o amilenismo sustenta, será um fim trágico, em que haverá perseguição, haverá dificuldade para a igreja, haverá uma manifestação do anticristo. Obviamente existem amilenistas mais otimistas e menos pessimistas, e mais pessimistas. Mas, no geral, o amilenismo é pessimista, porque ele nega um domínio perpétuo de Cristo sobre a cultura, sobre a civilização. Outra perspectiva é o pré-milenismo. O pré-milenismo acredita que a volta de Cristo se dá antes do milênio. Então, uma concepção completamente diferente. E para o pré-milenista, o milênio é um milênio literal. O pré-milenismo histórico, diga-se de passagem, ele é a posição mais antiga das três dentro da história da igreja. E ele, certo de que Cristo voltará e estabelecerá um milênio, compreende que em algum momento nosso Senhor voltará e estabelecerá um governo terreno que durará por 1000 anos, e após esses 1000 anos, Satanás virá com força, oprimirá as nações, enganará de novo as nações, e por fim você terá um embate final entre Cristo e Satanás, no qual Cristo será vencedor. Note que o pré-milenismo também é pessimista, porque após os 1000 anos de prosperidade, sob o reinado de Cristo, Satanás vem e dá um último assalto avassalador. E com isso ele tomará nações, tomará governos e se insurgirá contra esse governo de Cristo. E existe dentro do pré-milenismo, nós não podemos deixar de falar isso, porque o pré-milenismo histórico ele não é tão forte hoje quanto essa outra visão que eu vou falar, que é o dispensacionalismo. O Erickson trata do dispensacionalismo à parte, mas ele é uma forma de pré-milenismo. O dispensacionalismo sustenta que Deus se relaciona com a humanidade a partir de dispensações. Então Deus tinha um relacionamento com Abraão,
Deus tinha um relacionamento diferente com Moisés. Nós vemos um relacionamento de Deus com Adão de uma outra maneira. E existem dispensações ao longo da história da humanidade. A maneira como essas dispensações se dão varia de dispensacionalista para dispensacionalista. Mas o que o dispensacionalismo no geral tem em comum é essa concepção de que Deus está sempre mudando a sua forma de lidar com a humanidade. Por isso que o dispensacionalismo é tão difícil de entender para aquelas pessoas que sustentam a teologia do pacto, que entendem que a aliança de Deus ela continua do Antigo para o Novo Testamento. O dispensacionalismo nega isso, então ele é antinomista. Ele entende que o tempo da lei passou. A lei é algo que hoje não tem mais sentido. Nós estamos agora no tempo da graça. E Deus pode lidar com a humanidade a partir de dispensações diferentes. Portanto, nós vemos essas três perspectivas como pessimistas. Todas elas entendem que no fim haverá uma grande conspiração do diabo e dos demônios que terão um controle praticamente completo sobre a civilização e sobre as estruturas de poder humanas. Nós poderíamos entrar mais a fundo em cada uma delas, mas a fim de economizar tempo, vamos falar agora do pós-milenismo. O pós-milenismo admite que a volta de Cristo se dará após o milênio. O milênio é um período de paz e prosperidade em que a igreja crescerá muito. Ela avançará no discipulado das nações, no ensino da lei de Deus às nações e, por fim, com o mundo cristianizado, evangelizado, Cristo voltará. E após a volta de Cristo, Satanás terá seu último assalto, dará sua última investida. Lembrando que não será uma investida como é sustentado pelo amilenismo e pelo pré-milenismo, mas uma investida que será um último ataque, do qual ele sairá frustrado, porque Cristo o derrotará perpetuamente. Portanto, o pós-milenismo é uma escatologia otimista. Ela entende que o fim é algo melhor do que o início. A igreja começou num contexto de muita perseguição, de muita luta, de muita dificuldade. E ela terminará bem. Terminará numa terra cheia do conhecimento do Senhor, como veremos a seguir. A ideia de um fim trágico permeia as visões amilenista e pré-milenista, incluindo o dispensacionalismo. Quando nós vemos que essas duas visões, uma predominante no meio evangélico e outra no meio presbiteriano em específico, nós entendemos que a igreja, por ter uma concepção do fim em um contexto trágico de perseguição, de luta, de dificuldade, há algumas consequências disso. A escatologia tem consequências. E nós falaremos de como uma escatologia pessimista afeta a igreja. Existem 4 pontos que gostaria de elencar aqui com vocês. O primeiro deles é a letargia. A escatologia derrotista, ela produz uma apatia espiritual por parte da igreja. Se nós estamos lutando uma batalha que vamos perder, que incentivo isso é para nós? Que incentivo um lutador de MMA tem em ir para a briga se ele sabe que ele vai perder? Nenhum. De que adianta você querer consertar o Titanic, como disse um grande expoente reformado aí? O que os cristãos que batalham pela cultura, batalham por evangelizar, por estabelecer uma cosmovisão cristã em todos os níveis da sociedade estão fazendo, conforme alguns expoentes, inclusive da fé reformada, é tentar reformar o Titanic. Logo, isso é algo que tira nosso incentivo para evangelizar, tira nosso incentivo para ensinar. Logo, a escatologia derrotista conduz a uma letargia, a uma apatia espiritual. O segundo ponto é uma expectativa irreal sobre a volta de Cristo. Tanto o pré-milenismo e o amilenismo acreditam que Cristo vai voltar de súbito, em algum momento que as pessoas não vão estar esperando. Portanto, eles incentivam a vigilância, porque Cristo poderia voltar a qualquer momento. Daí vem essas concepções de que essa geração é a última, o que é um absurdo, porque toda geração acha que é a última. E quando a gente olha a história da igreja, todas as vezes que a igreja achou que Cristo estava na iminência de voltar, ela quebrou a cara. Me desculpe,
Mas se você olha o contexto da Idade Média, por exemplo, era um contexto muito mais difícil do que hoje. Hoje as pessoas acham que a igreja viveu um período pior do que nunca. E isso é equivocado. Há pouco tempo nós tivemos um flagelo, que não vou citar aqui o nome para não sofrer um ban do YouTube, mas cuja taxa de mortalidade era 2%. Agora, se você olhar para a Idade Média, a peste negra matava 1/3 da população. E matava 1/3 de maneira brutal. Era pessoas morrendo nas vielas, no meio da rua, gente cuspindo sangue, apodrecendo. Daí que vem a ideia do macabro. Historiadores colocam a ideia do macabro como advindo da Idade Média, em que a morte era uma realidade muito presente na vida das pessoas. Daí vem também aquela imagem da morte como um ser encapuzado, um rosto de caveira. O mundo medieval era um mundo brutal, e o início da Era Moderna não foi diferente. Você tinha a peste negra, você tinha dificuldades enormes do ponto de vista sanitário, higiênico. E muitos acreditaram que Cristo estava na iminência de voltar, porque também tínhamos uma igreja herética, uma igreja que, não raro, flertava com o paganismo, que oprimia, que fazia o mal. A reforma surgiu desse contexto, diga-se de passagem, como um avivamento que procurou deter os efeitos dessa corrupção da igreja, a meu ver, com muito sucesso. Então, nós não podemos negar que todas as vezes até aqui que a igreja acreditou que a volta de Cristo era iminente, ela quebrou a cara. E quais as consequências disso? Isso faz com que a igreja perca a reputação aos olhos de seus críticos, aos olhos dos ateus, aos olhos dos céticos, e gera a frustração no cristão. Gera o cristão a duvidar. E a dúvida, nós sabemos, é uma grande brecha a partir da qual Satanás nos tenta, nos desincentiva, nos incute medo, nos incute incredulidade. O terceiro ponto é uma negação do domínio total de Cristo sobre a civilização, sobre o mundo. O amilenismo, ele admite que o reino de Cristo crescerá. Isso o pós-milenismo concorda. O reino de Cristo crescerá, mas ele nega que isso terá uma implicação civilizacional, ou seja, nós teremos mais convertidos, mas nós não teremos nações distintamente cristãs. Nós nos veremos num mundo em que Satanás continuará a operar na esfera pública, a operar sobre os reis, sobre os líderes da terra, enquanto a igreja vai crescer, o que é um contrassenso. Porque uma igreja madura, quando ela cresce, ela muda a sociedade à sua volta, ela muda toda a civilização à sua volta. Nós vemos isso com o Império Romano. O Império Romano perseguiu a igreja durante muito tempo. Muitos anos, durante muitos anos, o Império Romano perseguiu a igreja, foi um inimigo da igreja. E por fim, com Constantino, o Império Romano se tornou cristão gradativamente. Não com o próprio Constantino, mas aquilo progrediu numa cristianização legítima do Império Romano. Nós podemos questionar até que ponto essa cristianização foi total, mas fato é que quando Roma admitiu o cristianismo, nós tivemos a maior prova da vitória de Cristo sobre Roma. Algo que, nos dias de Cristo, era completamente infactível. E aconteceu. Então nós temos que entender que Deus ele age na história de maneiras que ultrapassam a nossa lógica, ultrapassam a nossa indução, ultrapassam as nossas expectativas. E é perfeitamente possível e factível um governo total de Cristo sobre as nações no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios. E por fim, o quarto ponto negativo de uma escatologia derrotista é a admissão da vitória de Cristo à la Deus Ex Machina, ou Deus Ex Machina. Rosduni fala muito isso nesse livreto aqui, o plano de Deus para a vitória. Esse livreto, que é muito pequeno, é muito bom, porque mostra como que nós hoje temos a impressão de que Cristo vencerá do nada. O mundo está correndo e de repente do nada Cristo volta. Isso é uma vitória de Deus Ex Machina. Quando você vai no cinema ver um filme da Marvel, da DC, hoje está meio difícil, né? Porque os filmes estão muito ruins. Lacração pura. Mas diga-se de passagem, quando você vai no cinema, você não gosta quando o protagonista está lutando contra o vilão e do nada aparece uma solução mirabolante que ajuda o protagonista a vencer o vilão, ou ajuda o protagonista a atingir o seu objetivo. Isso
No mundo grego era chamado de Deus Ex Machina. É um recurso em que o autor de uma peça supostamente reivindicava a ação divina para fazer com que o herói vencesse ou que o protagonista ganhasse. Um grande crítico disso foi Aristóteles, que era um amante da tragédia. Aristóteles amava a tragédia. A tragédia é uma história em que o protagonista começa bem e ele termina mal. Por quê? Porque Aristóteles queria uma história consistente, uma história em que as ações têm consequências. Isso é uma história verossímil. Deus é o autor da história. Ele é o maior contador de histórias que existe. Deus. A história humana é uma história contada por ele. Então, obviamente, ele não vai terminar a história de uma maneira esdrúxula, com do nada Cristo aparecendo e vencendo seus inimigos. Não. Nós vemos pela Escritura que Deus prefere trabalhar de maneira lenta, de maneira paulatina, de maneira que, aos poucos, o seu propósito vá se revelando. Logo, nós vemos que a escatologia derrotista do amilenismo e do pré-milenismo sustentam a vitória Deus Ex Machina. Nós falaremos agora sobre o que é pós-milenismo. O pós-milenismo tem como antecedentes históricos o pai da igreja Orígenes, no século II d.C. Orígenes foi o primeiro personagem da história da igreja no qual nós vemos uma inclinação ao pós-milenismo. Ele sustenta um governo de Cristo sobre todo o mundo, sobre uma expansão do reino de Cristo. E além dele nós temos figuras como Atanásio. Atanásio tem uma obra muito boa, chamada A Encarnação do Verbo, recomendo que vocês leiam. E outro, que é discutido entre amilenistas e pós-milenistas, é Santo Agostinho. Santo Agostinho, por alguns é entendido como amilenista, por outros como pós-milenista. É uma discussão boa, a partir de próprios escritos do autor, nós vemos em alguns momentos uma inclinação pós-milenista, em outros um derrotismo. Mas eu não vou entrar muito nessa questão, porque isso é um debate que envolve um alto nível acadêmico. O fato é que o pós-milenismo teve uma influência muito grande dentro do mundo protestante. Os puritanos eram, em sua esmagadora maioria, pós-milenistas. Eles acreditavam num reino perpétuo de Cristo sobre todas as nações. Inclusive, a nação americana foi criada conforme um ímpeto pós-milenista. Os puritanos foram para os Estados Unidos e lá buscaram criar uma nação santa, uma nação que fosse luz para as outras nações. Isso é maravilhoso, que nós vemos universidades como Harvard, como Princeton, criadas com o intuito de glorificar a Deus, de prover ministros para o reino de Deus. Infelizmente, hoje essa não é a realidade, porque passamos por um processo de secularização. No entanto, os puritanos eram pós-milenistas. Até fora do mundo reformado, nós vemos homens como John Wesley. Quanto esses homens fizeram, movidos por uma escatologia pós-milenista. Portanto, o pós-milenismo tem respaldo histórico na tradição cristã e tem muito respaldo, eu diria, dentro da tradição protestante. Agora, nós precisamos falar o seguinte: quais passagens bíblicas embasam o pós-milenismo? Eu não gosto muito dessa visão de procurar passagens que favoreçam uma perspectiva em detrimento da outra, porque toda a Bíblia é escatológica, e a Bíblia necessariamente vai convergir em uma determinada direção. No meu entender, a Bíblia inteira converge para o pós-milenismo, mas aqui, para título de exemplo, citarei algumas passagens para a reflexão de vocês sobre como que o pós-milenismo ele tem respaldo bíblico. A primeira passagem que gostaria de citar é o próprio capítulo 12 de Gênesis, em que Deus faz uma promessa a Abraão. Note que a promessa de Deus é que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Como isso se daria? Através da pessoa de Cristo, que viria da semente de Abraão. E quando Deus fala que todas as famílias da terra seriam abençoadas, ele não fala de todos os indivíduos meramente da terra, mas todas as famílias, todas as nações da terra. Logo, nós podemos esperar, conforme a promessa de Deus, que todas as nações da terra, e aqui nação não se refere especificamente a Estado-nação, como nós vemos hoje o Brasil, os Estados Unidos, a China, nós vemos nação como uma etnia, unida pelo sangue, unida por tradições comuns. Então nós podemos entender que aquilo que veio de Abraão abençoará todas as nações da terra, todas as tribos da terra, todos os povos da terra usufruirão da bênção que veio da semente de Abraão. E isso é algo que vai além de indivíduos.
isso perpassa nações, perpassa povos. E Deus ele tem um grande plano, desde o início da história, que o mundo fosse dominado pelo homem. O homem ele tem como principal papel ser um mordomo sobre a criação. Nós vemos também a passagem de Daniel, capítulo 2, no verso 34. É dito sobre o sonho do rei Nabucodonosor, em que há uma pedra que esmaga aquela estátua. E Daniel, no verso 44, admite que esse reino é o reino de Deus, um reino que nunca terá fim. Logo, essa ideia pré-milenista e amilenista de que a igreja será solapada, ela será enfraquecida, ela perderá sua relevância, não faz sentido com a própria Escritura, porque o reino de Cristo não pode ser destruído. E eu faço aqui minha crítica especificamente ao pré-milenismo pré-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada, que haverá arrebatamento secreto. Isso é um absurdo. Porque se a igreja é tirada da terra, o reino de Cristo é tirado da terra. Então que reino é esse que dura para sempre e do nada é arrebatado? Não faz nenhum sentido. A mesma coisa é o arminianismo acreditando numa vitória espiritual, enquanto essa vitória não se manifesta no nível cultural e civilizacional. É um contrassenso. Outra passagem se encontra em Isaías capítulo 11, que fala sobre o Messias e de como o seu reino será rico e próspero. Será feita justiça, ou seja, o Messias julga com justiça. E essa raiz de Jessé, o próprio Cristo, ele será buscado pelos gentios. Então os gentios irão até Cristo. A gente vê isso nos dias de hoje? Não vemos. Nós vemos que o mundo não quer saber de Deus. O mundo está indiferente à fé, está indiferente à palavra de Deus. Mas haverá um tempo em que os gentios virão até a igreja, até o novo Israel de Deus. Porque a promessa de Isaías, feita ao povo judeu, não tinha essa concepção espiritualista que hoje amilenistas possuem. Então isso se dará de uma maneira concreta. Nós, pós-milenistas, cremos nisso. Se dará de maneira concreta. E a igreja é o novo Israel de Deus. Nós sustentamos que no fim os judeus se converterão em massa à fé cristã. Eles reconhecerão o seu Messias. Então nós teremos uma igreja gloriosa em que todos os povos da terra adorarão a Deus. E por fim, no Novo Testamento, eu utilizo a passagem de Mateus, capítulo 13, verso 31, que fala da parábola do grão de mostarda. Essa parábola é muito utilizada por pós-milenistas para explicar o crescimento do reino de Cristo. É um crescimento que ele parte de algo pequenininho. Você olha para a igreja primitiva, era um mestre da Galileia com alguns discípulos. E o cristianismo hoje é a maior religião do mundo. Nós podemos criticar o cristianismo, dizer que ele não é tão consistente, não é tão forte no aspecto teológico, moral, mas fato é que o cristianismo ainda é a maior religião do mundo. E isso é um fato miraculoso. Algo tão pequeno se tornar algo tão grande. E assim é o crescimento de uma semente. Ela cresce devagar, mas chegará o tempo em que ela será a maior das árvores. Será maior que o islamismo, será maior que o comunismo, será maior que o feminismo, será maior que as ideologias de gênero, será maior que tudo isso. Nós viveremos num tempo em que o reino de Cristo abrangerá todas as coisas. Cristo será um em todos. E quais são as consequências de uma escatologia vitoriosa? O Osduni fala aqui também. Um povo engajado com a ação social, engajado com o evangelismo, engajado pela glória de Deus. Eu e você temos que viver pela glória de Deus. Nós temos que viver buscando glorificar a Cristo com todo o nosso ser. Nós temos que evangelizar com coragem, sem medo, dispostos a, se possível, se preciso, morrer pelo reino. A nossa vida tem que ser gasta por Cristo. Uma outra obra que eu queria muito recomendar, antes de encerrar esse livro, é essa aqui, A Grande Descomissão, de Stephen Perks. Ele mostra como que, ao ser abandonado o ímpeto pós-milenista, a igreja perdeu muito na evangelização. A igreja hoje perdeu a coragem ao evangelizar. Portanto, nós vemos aí como que o pós-milenismo é uma escatologia primordialmente embasada na Escritura e depois com forte amparo da tradição reformada, especialmente calvinista. Um forte abraço e até a próxima. Você que me assistiu, gostaria de falar algo bem aqui no finalzinho do vídeo.
A maior parte das pessoas é alienada, busca conteúdos fúteis, busca videozinhos engraçados e coisas tolas que não acrescentam em nada nas suas vidas. As nossas elites totalitárias compactuam com essa realidade. Elas querem que as pessoas sejam estúpidas, querem que as pessoas se mantenham numa bolha hedonista, sem se preocupar com a relação com o Criador, com o nosso Redentor. Portanto, conteúdos como o meu são prejudicados por essa plataforma. Por esse motivo, eu peço a sua ajuda. Faça um Pix para o meu canal por essa chave aqui abaixo. Você vai estar me abençoando para que possa melhorar a qualidade técnica desses vídeos de maneira a atingir mais pessoas. Se você não pode me ajudar, tranquilo, eu entendo. Nós vivemos num contexto de recessão econômica fruto da incompetência dos nossos políticos, que estão apenas comprometidos com ideologias e com o próprio ego, sem se preocupar em melhorar as condições da nossa sociedade brasileira. Portanto, me dê um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e apoie o meu trabalho. Eu preciso muito da sua ajuda. E é você que me ajuda, seja financeiramente, seja na divulgação. Meus sinceros obrigado e que Deus o abençoe grandemente.